Olá, amigos, estamos iniciando mais um Todos pela Amazônia, aqui na sua Amazon Play TV Digital. E hoje saímos do nosso estúdio e viemos fazer uma visita e tomar até um café aqui de Apuí, no gabinete do deputado estadual Luiz Castro, que está aqui na 5ª legislatura como deputado, foi prefeito durante 2 mandatos do município de Envira. Ele é um realizador como eu gosto muito de encontrar soluções de desenvolvimento para esse estado que nos acolheu tão bem. E então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua participação aqui em Todos pela Amazônia, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos ter a oportunidade de falar alguns assuntos, mas o principal assunto de hoje que me trouxe aqui ao gabinete do deputado Luiz Castro é para falar de um assunto que se tornou recorrente aqui em Manaus, que é sobre a localização do aeródromo de Flores ou o aeroclube aqui de Manaus. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 16 acidentes ocorridos com aeronaves naquela região e que vitimaram pessoas. Então se discute muito se é importante a continuidade desse aeroclube lá naquela região, porque não é apenas a escola de aviação que utiliza aquele aeródromo. Nós temos lá algumas empresas de táxis aéreos, temos aviões particulares, então tem um fluxo diário de muitos pousos e decolagens. E é sobre esse assunto, deputado, que eu sei que o senhor se interessou muito por isso. O ano passado o senhor liderou aí uma audiência pública para discutir esse assunto. Então, tivemos agora recentemente mais um acidente e eu gostaria de começar falando com o senhor sobre isso. Ok. Oswaldo, quero agradecer a oportunidade a todos que estão acompanhando essa nossa entrevista, essa sua iniciativa de conversar comigo um pouco sobre o problema e a possível solução. Na verdade, a questão dos acidentes, o receio, o medo de que uma aeronave possa vir cair sobre uma área residencial ou comercial, o que não aconteceu, felizmente, durante esses anos. Pode acontecer, evidentemente esse risco existe, mas a coisa vai um pouco mais além. A nossa preocupação é de que nós temos hoje um espaço inadequado para o funcionamento de um aeródromo e Manaus, a partir da construção da ponte sobre o Rio Negro, ela passou, não digo Manaus, mas a região metropolitana de Manaus passou a ter outras opções para a localização do aeródromo de fácil acesso para a nossa capital. Tivemos no ano passado muitas discussões interessantes. Tivemos uma reunião muito produtiva com os proprietários de aeronaves, das empresas de táxi aéreo que localizam os seus aviões lá no aeroclube, no aeródromo de Flores, e também alguns que têm hangares lá no Eduardinho. E depois promovemos uma audiência pública. E percebemos que a possibilidade de levar o aeródromo para um outro local, ela pode representar um ganho muito grande. Um ganho para a segurança da população, ficar mais tranquilo em relação a não termos essa possibilidade de um acidente sobre as áreas residenciais, mas também um ganho para o município de Iranduba, passar a contar com uma nova fonte de renda, de emprego no município de Iranduba, e um ganho para Manaus, por conta de termos a possibilidade de explorar esse terreno para outras atividades. Nós não temos uma rodoviária decente, a Secretaria de Segurança de Manaus vive em sedes alugadas, espalhadas aí, uma vez na Zona Norte, outra vez no centro da cidade, e toda fragmentada. Nós temos uma demanda enorme de habitação de interesse social, de construção de conjuntos habitacionais que fiquem em locais próximos dos centros de abastecimento, do comércio, dos hospitais, das próprias escolas. Nós temos aqui a possibilidade de abrir novas avenidas e melhorar o trânsito na região do Parque 10. Portanto, eu costumo dizer que é um jogo de ganha-ganha. Tirar o aeródromo daqui
é inclusive positivo, como nós conversamos, para os próprios empresários que aí atuam. Por quê? Eles não têm direito às edificações, eles edificam, constroem hangares, oficinas, e todas essas edificações, elas não lhes pertencem porque o terreno é da aeronáutica, o terreno é do governo federal. Então a ideia é deslocar esse aeródromo para um outro local, estabelecer uma parceria público-privada, talvez um sistema de condomínio entre as empresas e o governo do estado, com o apoio do governo federal, e termos esse aeródromo, outro aeródromo, né, funcionando para atender a aviação regional, atender o paraquedismo, aeromodelismo, a escola de aviação ali em Iranduba. Algumas pessoas indagaram se seria o caso de passar essa estrutura para o Eduardo Gomes, para o Eduardinho, e os empresários reclamam que os custos lá são muito altos. São bem altos. E além disso, Oswaldo, é a competição com voos regulares, os voos nacionais das grandes empresas. As empresas teriam uma dificuldade enorme de se adequar a um custo muito alto. Estamos nessa conversação com uma visão técnica e econômica do processo, mas é claro que nós dependemos muito do governo do estado, de uma visão de compromisso, de planejamento, porque essa não é uma ação de 6 meses, essa é uma ação para 3, 4 anos para resolver esse problema. Inclusive dentro do que o senhor está colocando, eu tenho muito critério quando eu vou realizar um trabalho como esse que eu estou realizando agora, em procurar ver todos os lados, todas as vertentes, principalmente de um assunto como esse, que reúne interesse de muita gente, né? Mas tem um documento, que ele é de acesso público, ele está na internet, que foi um termo de convênio assinado para a administração dessa área que pertence à aeronáutica, ou seja, pertence à União, que foi assinado em 2003, isso, pelo então presidente do Aeroclube naquela época, que é o Carlos Coelho, e juntamente com o comando da aeronáutica, cedendo essa área para um determinado período, houve até prevê uma prorrogação de 5 anos, cuja prorrogação se expira agora no meio do ano. E a gente não vê nenhuma movimentação, e eu não consegui uma resposta da atual direção do Aeroclube sobre qual providência está sendo tomada, ou se o comando da aeronáutica já manifestou um interesse na prorrogação desse termo de convênio, né? Então isso também, eu acho que gera também uma insegurança jurídica para os empresários que lá estão, né? E gera uma insegurança para o Estado, né? Nós, infelizmente, aqui no estado do Amazonas, tivemos agora, nesses últimos 4 anos, todas essas intercorrências no fato dos governadores, né? Com a perda de mandato, a judicialização durante todo esse período, e o tempo que restou para o atual governador é muito curto para discutir ou implementar qualquer política voltada para esse assunto aqui que nós estamos discutindo, né? Então, eu sei que do seu conhecimento e do seu relacionamento que o senhor tem também com essa parte aí da aeronáutica e do próprio Aeroclube, o senhor tem alguma informação sobre esse assunto ou não? Pois é, Oswaldo, a gente pretende promover uma audiência pública no início do mês de abril e chamar o Ministério da Defesa, o Ministério da Aeronáutica, o Comando Aéreo aqui, o 7º Comar, chamar as autoridades da ANAC, da Infraero, do CIVAM, o Governo do Estado, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura, o próprio governador, que deve delegar para algum secretário a participação nesse processo, as empresas, a Associação de Municípios, porque são os municípios do interior que mais demandam, chamar também as associações e entidades representativas dos paraquedistas, da Escola de Aviação e do aeromodelismo. E também representantes da comunidade, da população da região do bairro da União, do entorno do Aeródromo de Flores. O que nós queremos do atual governo? Nós queremos o planejamento, preparar o projeto. Nós entendemos que este governo tem apenas 10 meses, né? Mas nesses 10 meses nós podemos avançar em todo o planejamento para uma solução definitiva.
A Secretaria de Planejamento de um Estado, de um governo, ela não pode ser uma Secretaria de Planejamento para daqui a 6 meses. Ela tem que sempre ter uma visão de longo prazo. Aliás, infelizmente, é uma das grandes falhas do nosso Estado, é não ter um planejamento contínuo, técnico, que seja respeitado e realimentado pelos governadores sucessivamente. Cada governo que entra muda toda a pequena equipe da área de planejamento e coloca outras pessoas, às vezes até competentes, outras vezes nem tanto, mas não há continuidade. A gente tem, por exemplo, um dos grandes segredos de Curitiba ter dado certo, né? A gente conhece o modelo de gestão urbana, é um planejamento contínuo. Feito pelo Jaime, né? Já há muito tempo, né? Já há muito tempo, tem umas 3 décadas mais ou menos. Exatamente. Isso. E entra prefeito de um partido A, do partido B e partido C, mas respeita uma linha central de planejamento. Isso é uma coisa que o curitibano já preza, já valoriza, inclusive politicamente, mas que infelizmente nem a cidade de Manaus nem o estado do Amazonas cultivaram um planejamento de médio prazo. Mas nunca é tarde, e o atual governador amazonino, que é um homem bastante experiente, né, que tem muita experiência, é um homem inteligente, ele pode pelo menos deixar essa semente e ajudar a sociedade com um bom projeto técnico, com a questão fundiária do novo aeródromo resolvida, para que o próximo governador execute esse projeto e a gente possa ter a mudança do aeródromo. Se ele tiver esse gesto, ele estará tendo um gesto de estadista, uma visão de ir além do seu pequeno período de mandato. Isso não vai ser caro para o governo. De forma nenhuma. O investimento maior ficará para o futuro governador, seja ele quem for. Agora, eu vejo, além disso que o senhor está colocando, você tocou um assunto aí no início aí da sua fala, sobre um dos benefícios que teria a mudança do aeródromo, que é o problema da mobilidade urbana de Manaus, né? Que eu vejo isso, entra prefeito, sai prefeito, um fala isso, outro fala aquilo, entendeu? Mas você tem que convir comigo que o crescimento de Manaus em 3 décadas foi uma velocidade assim, espantosa, né? Espantosa. E obviamente uma cidade que ela nunca tinha pensado lá atrás que poderia chegar ao índice populacional que nós temos hoje aqui. Então a mobilidade realmente nessa região onde está localizado o aeródromo, né, ela é um caso complicado, né? Complicado. Nós temos no fim da Avenida Professor Newton Lins uma faculdade, né? Nós temos lá uma escola de polícia, temos, quer dizer, é uma quantidade de alunos que vão estudar, principalmente no horário de rush, e de pessoas que estão retornando para os seus lares após um dia de trabalho, que vira um caos essa região, né? Então ela realmente precisa de um estudo muito bem planejado e aproveitamento de áreas que estão aí disponíveis, e essa poderia ser uma, né? Para melhorar esse fluxo aqui nessa região. Quem vem da Newton Lins para ir para o centro tem que ir lá na frente, andar não sei quantos metros para fazer um retorno, e nós não temos nenhum retorno mais próximo, entendeu? E nós observamos o adensamento da região de Flores, quer dizer, cada vez mais conjuntos, prédios de apartamento, condomínios sendo instalados nessa região, então, portanto, vai haver cada vez mais um tráfego pesado com o aumento do número de veículos, né? Eu também ressalto a importância de termos essa área totalmente voltada aqui para um processo de organização da própria gestão pública de Manaus. Eu não vou falar de um centro administrativo, o Amazonas já deveria ter um centro administrativo. Eu vim de Rondônia há poucos dias e já foi inaugurado um grande centro administrativo onde tem a sede de governo, todas as secretarias, o Tribunal de Justiça está próximo desse centro de justiça, o Ministério Público, quer dizer, para o cidadão fica fácil, para a própria governança pública, né? Para a própria governança pública fica mais fácil, mas o Amazonas, infelizmente, por essa falta de planejamento, essa falta de visão de estadistas, é tudo no improviso, né? Vem um, resolve fazer a sede na Compensa, vem outro e não gosta porque não foi ideia dele, um começa, coloca a secretaria ali no Santos Dumont, depois por aluguel, mas não se preocupa em construir uma sede
sede da Secretaria de Segurança, secretaria importantíssima. Aí o CIOPS, o sistema de câmera funciona num lugar, o secretário vai atender no outro, a polícia já está em outro. Quer dizer, nós estamos numa cidade extremamente violenta, com desafios muito grandes na área de segurança. Eu acho que, no mínimo, essa área já serviria para termos toda essa estrutura da área de segurança integrada, com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil, né? A nossa perícia funciona de uma maneira muito precária, poderíamos ter uma nova perícia longe. Então, nós podemos ter esse aproveitamento. É muita coisa positiva que pode ser feita. E todos esses serviços que são importantes, que estão hoje no Aeródromo de Flores, eles podem ser deslocados para a região de Iranduba sem nenhum grande prejuízo para aqueles que deles se servem. Mas você tocou, Oswaldo, numa questão legal importante. O contrato, né, entre a Aeronáutica e o Aeroclube está expirando. Exatamente. E nós fizemos um apelo ao Ministério Público Federal para ele intervir nessa questão. Mas o nosso apelo não foi um apelo para judicializar, para querer culpar A, B ou C, não é nesse sentido. Às vezes eu tenho uma atuação que, em alguns momentos, é uma atuação bem veemente, de responsabilizar quem faz um desvio, quem promove uma falcatrua, mas essa situação do Aeroclube é diferente, ela é uma situação que nós precisamos de um entendimento, de um arranjo. E o Ministério Público Federal pode promover um termo de ajuste de conduta, um entendimento entre as partes, do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista institucional. E aí o governo do Estado e o governo federal se entenderem para uma permuta diária, o governo federal ceder ao governo do Estado esta área, o governo do Estado pode ceder outras áreas para a aeronáutica, para a marinha, para o exército, e a gente resolver esse problema dentro de uma visão planejada, com organização, com estratégia. Eu fico muito preocupado com essas situações de improviso. Vejam bem, o Aeroclube é uma entidade, mas acaba sendo uma entidade abstrata diante do investimento das empresas de táxi aéreo que estão ali. Elas constroem hangares, constroem oficinas, mas muito bem, não podem dar como garantia no financiamento, não tem direito a... Não tem acesso a nenhum tipo de investimento, até para melhorar no aspecto da segurança, na manutenção das aeronaves que estão ali. Então, elas têm interesse em estarem no aeródromo, Oswaldo, onde elas podem construir um prédio, uma oficina, um hangar, uma área de recepção e aquilo ser patrimônio das empresas, que valoriza as empresas. Com certeza. Então, é uma questão até de bom senso, né? Todo mundo sai ganhando. Vai ter um gasto? Vai. Mas não vai se ter um gasto bilionário, não vai custar o valor de uma ponte, e nem perto disso, muito menos da arena. Isso é um investimento que vai dar retorno social, econômico, vai dar retorno cultural. E a gente tem essa ponte Iranduba e ela é subutilizada. Nós sabemos que ela é subutilizada, ela é importante para a população de Iranduba, ela é importante para a população de Novo Airão, de Manacapuru, mas ela é subutilizada. Raramente você tem um trânsito intenso, então nós temos um grande espaço de desenvolvimento econômico em Iranduba. Esse assunto eu gosto muito dele. Nós vamos falar dele no segundo bloco. É isso aí. E na volta eu vou pedir, eu queria até para corroborar um pouco mais esse assunto até do aspecto de segurança, né? O comparativo que nós temos com outras capitais, tanto no Brasil como no mundo, né? Os aeródromos foram construídos antes do progresso e o progresso chegou. Sim. Então eu tenho aí uma entrevista de um diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que é o diretor da área de segurança, que é o Miguel Rezende, que na volta nós vamos ouvi-lo e dar continuidade a essa nossa conversa aqui e falar lá de Iranduba. Eu vou agora para o nosso primeiro break, aí agradecer aí os nossos colaboradores, aqueles que estão confiando no nosso trabalho, da Vinci Hotel, e também o Jornal do Comércio, que completa 114 anos esse ano de serviço prestado à sociedade amazonense. Eu volto já com vocês. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social,
o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui com o segundo bloco de Todos pela Amazônia, hoje aqui visitando o deputado Luiz Castro, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. É um político que eu falo que ele é sempre, ele consegue se renovar a cada mandato, porque os assuntos se renovam e ele acompanha todo esse desenvolvimento. Eu tenho muita admiração, falo isso publicamente. As pessoas que eu gosto, eu realmente, e eu já te disse isso algumas vezes. Mas no final do bloco, eu falei sobre a participação do Miguel Rezende, que é diretor de segurança de voo, lá do Sindicato Nacional dos Aeronautas, lá em São Paulo, e que ele mandou aqui uma mensagem, fez uma gravação, nos enviou, falando justamente sobre de uma situação que ocorre em outros lugares do Brasil e do mundo, a similaridade de localização de aeródromos no entorno de conjuntos residenciais, quer dizer, dentro da área urbana dos municípios. A conversa de hoje é sobre um assunto recente. Recentemente nós tivemos um acidente que aconteceu no aeródromo de Flores, e esse acidente trouxe à tona novamente a discussão sobre os perigos que nós temos dentro da cidade, um aeroporto que esteja operando. Então esse assunto não é novo, não é exclusivo de Manaus. Nós temos em outros estados que hoje os aeródromos se localizam dentro já das áreas urbanas, mas nós temos que fazer algumas separações a respeito desse assunto. Primeiro, em relação à segurança operacional, a segurança dos voos que ali operam, da população ao seu entorno, e outro é realmente focado na localização do aeroporto. O que nós temos nos outros lugares? Eu não conheço a história do aeródromo de Flores, mas nos outros lugares, os aeroportos normalmente chegaram em áreas descampadas, foram construídos antes da chegada da cidade ao seu entorno. E isso acontece em vários lugares do mundo. Os aeroportos são chamariz para comércio, para pessoas, indústrias e para toda a população ao seu entorno. Então hoje, se nós tirarmos o aeródromo do seu lugar, o aeroporto dali onde ele se localiza, e levarmos para outro ponto mais distante, é muito possível que em breve nós tenhamos uma cidade construída novamente em torno daquela pista, em torno daquele aeroporto. E isso, se nós mudarmos de lugar novamente, continuará ocorrendo. Em relação à segurança das operações, é importante que o aeroporto, sendo uma entidade ou uma empresa administrando ele, que ele siga corretamente todas as normas e legislações aplicáveis, sejam elas emitidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pelo DCEA, pelos órgãos municipais, estaduais e outros órgãos federais. Tendo esse cumprimento dessa legislação já é um grande começo. Claro que somente isso não basta, nós precisamos que as aeronaves que lá operam, elas operem dentro do que o fabricante prevê a operação da aeronave, dentro do que as legislações nacionais exijam, e que os pilotos que ali operam também sejam treinados. A partir do momento que nós temos esse conjunto de aeroporto homologado, funcionando dentro da legislação, as aeronaves que ali operam, operando dentro da legislação, e os pilotos também trabalhando dentro da legislação, com treinamentos constantes, a chance, ou o risco de nós termos um acidente, ele diminui drasticamente. Mas ele não é eliminado, como não é eliminado em nenhuma outra aviação. Então é importante que nós tenhamos a fiscalização dos órgãos competentes em relação a todas essas estruturas. É importante que todo o sistema de aviação ele trabalhe em conjunto, como uma máquina, como um relógio, para que nada saia fora do eixo. Agora, o simples fato de nós tirarmos o aeroporto da onde ele localiza-se hoje, ele não vai aumentar ou diminuir a segurança operacional, porque não depende unicamente da localização desse aeroporto. Como eu disse anteriormente, se nós colocarmos o aeroporto numa área distante, em breve nós teremos uma cidade do seu entorno. Mas o importante é que nós tenhamos sempre os regulamentos sendo cumpridos, as pessoas que ali trabalham estejam em constante treinamento, sejam os pilotos,
sejam os controladores, se for um aeródromo controlado, seja o pessoal que cuida da segurança aeroportuária, segurança patrimonial, não permitindo que pessoas cheguem próximos à pista ou transeuntes cruzem a pista, que pode acontecer em lugares que não são providos de cerca ou de segurança assim mesmo, e que todo esse conjunto funcione como um relógio. Assim nós teremos a aviação, onde quer que ela esteja, cada vez mais segura. Olá amigos todos pela Amazônia, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou Oswaldo Neto, vice-presidente da IFALPA, International Federation Airline Pilots Association, que é uma federação internacional de pilotos profissionais de linha aérea, com sede na cidade de Montreal, no Canadá. Bem, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre riscos operacionais em aeroportos que estão sitiados dentro de grandes cidades. A pergunta é, existe um risco operacional? Sim, sempre vão existir. Porém, são riscos que podem ser gerenciados. Eles nunca vão ser eliminados, porém podem ser minimizados. Como? Dentro de um aeroporto existem empresas aéreas, geralmente existem centros de manutenções, escolas de aviação, ou seja, existe uma grande atividade aeronáutica. Para que uma atividade aeronáutica ocorra, é necessário serem seguidos alguns critérios de segurança, que são fiscalizados e normatizados, certo? Fiscalizados por quem? Geralmente, esse aeródromo ou ele é de uma administração municipal, ou estadual, ou federal. E eles são regulamentados por quem? Pela nossa Agência de Aviação Civil, ANAC. As empresas aéreas e as oficinas também são regulamentadas pela ANAC. Então é importante que sempre a ANAC faça uma fiscalização no treinamento desses profissionais e na manutenção dessas aeronaves. Eu gostaria, deputado, que o senhor comentasse. Pois é, a colocação do Miguel é uma colocação técnica bem abalizada e nós sabemos que há aeródromos em todos os lugares do Brasil e do mundo dentro de cidades, né? O aeroporto de Congonhas é um exemplo, né? É um aeroporto que opera com muito sistema de um controle de segurança muito grande, um sistema de fiscalização intensivo. Agora, é bom que a gente coloque um aspecto de que aqui no Amazonas nós ainda não temos um controle de voo seguro. Essa última aeronave que caiu, por exemplo, era uma aeronave particular. Era uma aeronave de um proprietário que viajava com um grau de segurança que não é aferido pelo aeroclube, não é aferido comumente aqui. Porque não é atribuição do aeroclube. Exatamente, não é atribuição do aeroclube. Então, nós temos uma demanda muito grande na aviação regional que não é previsível. Né? Aeronaves que vêm da região do Madeira, da região do Purus, que vêm de Tabatinga, que vêm da região do Juruá, provenientes de Rondônia, provenientes do Acre, às vezes aeronaves provenientes de pistas, que estão em pistas do interior, que a gente não conhece a manutenção. Então não se trata apenas, neste caso, do Amazonas, da Amazônia, da segurança do aeródromo, mas da origem das aeronaves que operam. Quando você fala das aeronaves das empresas situadas aqui no Aeródromo de Flores, é uma história. São empresas organizadas, são empresas que têm toda uma equipe de manutenção, que têm oficinas, que têm todo um cuidado profissional. Eu conheço várias dessas empresas, né? Mas quando você fala de um avião que veio de Novo Aripuanã, de um proprietário que tem essa aeronave dentro de uma fazenda, dentro de uma pista perdida nos rincões, você não tem controle sobre a manutenção dessas aeronaves. Então, o risco de acidentes na região amazônica com aeronaves desse jaez, que são aeronaves que não são de empresas, são de propriedade individual, é muito maior do que no sul, no sudeste do país. Além do que, nós estamos numa região com fator climático diferenciado, né? Nós estamos numa região totalmente adverso, na época de exatamente. Nossa, que a gente chama de inverno, são poucos pilotos que sabem operar, né? Então, eu concordo com o Dr. Miguel, mas eu faço essas ressalvas. Porém, eu quero colocar que quando nós falamos da proposta de retirar o aeródromo daqui, nós não falamos apenas em relação à segurança dos voos. Nós falamos também em relação a aproveitar esta área, que é uma área grande, uma área nobre de Manaus,
e dar-lhe um aproveitamento mais integrado com as necessidades da cidade de Manaus. E eu citei já a questão de nós termos todo o nosso aparelho de segurança separado, e eu já testemunhei, por exemplo, eu sou deputado, tenho que conversar com o secretário de segurança, não, ele está na sede da secretaria, não, ele está lá na delegacia geral, ou não, ele está lá no comando, no antigo CIOPS, comando todo o comando operacional ele das câmeras de televisão, ou ele está lá no palácio. Então, veja bem, até para o próprio secretário, a própria gestão, ele vive se dividindo. E, então, por que não ter tudo isso integrado, né? Temos a perícia, a delegacia geral. Então, aqui é uma área ideal para você fazer. Isso diminui o custo para o Estado também, de uma certa forma, que é importante. Aumenta o controle. Por que temos que colocar as pessoas de família mais pobres em locais tão remotos, morando, por exemplo, Viver Melhor? Né? Essa higienização, né? Essa visão atrasada de achar que vamos colocar os mais pobres bem longe, porque eles não vão incomodar os mais ricos. Isso é uma questão, uma coisa horrorosa aqui no Brasil. E o pior é que você deixa pessoas de famílias de renda muito baixa, muitas pessoas que precisam, dependem de um emprego, no comércio, no centro, no distrito, que são ambulantes, morando numa região que não tem hospitais, que não tem aparelhagem, não tem segurança, que não tem lazer. Muito mais investimento do Estado, Exato. Onde ele poderia aprimorar aquilo que já existe. E sobrecarregando o sistema de transporte público. Justamente. Né? Que é irracional você ter um transporte. Eu fiz uma viagem uma vez, Oswaldo, saindo do Viver Melhor até ali a André Araújo, e eu vi o drama da funcionária, a funcionária da Crítica. Ela acorda praticamente 3h30 da manhã, para poder chegar, dizer, é uma coisa irracional o nosso sistema de transporte, mas a expansão de Manaus. Então, por que não temos aqui, sem ocupação de terra, sem destruir área verde, um belo conjunto habitacional, abrir avenidas, como você mesmo falou, para a gente melhorar o fluxo de trânsito aqui, fazer um estudo com engenharia de trânsito para essa região, que é uma região muito demandada, talvez ampliar a área de lazer, esportes que nós precisamos. Manaus é uma tristeza, né? Você, por exemplo, vai na Zona Leste e as pessoas têm que fazer o footing, a caminhada na bola do produtor, respirando monóxido de carbono, é a única área naquela região, quer dizer, que se fala de meio ambiente, eu presido a Comissão de Meio Ambiente, e não se presta atenção como o meio ambiente é importante para a qualidade de vida das pessoas, em especial nas cidades. Então, tirar o aeródromo daqui para um outro local, ela traz um enorme, nós podemos plantar árvores, bosquear essa área também, ampliar a área verde da nossa capital. É um jogo de ganha-ganha. E as empresas vão poder investir em áreas que poderão ser delas, dentro dessa parceria público-privada. Então você tem ali várias empresas, tem a Clayton, tem a Amazonaves, tem várias empresas que poderão, portanto, ter um investimento patrimonial, poderão crescer, poderão prosperar de uma maneira muito mais segura do que hoje onde elas estão. Eu acho que é uma questão de bom senso, né? Eu espero que o governo do Estado, o atual governador, tenha esse bom senso e que nós possamos fazer esse planejamento, que não pode ser um planejamento de governo, tem que ser um planejamento público, no sentido público, chamando os empresários, o governo federal, a Prefeitura de Manaus e a sociedade. E, claro, as empresas de transporte aéreo. Eu já viajei muito, você também, né, Oswaldo? E a gente tem que reconhecer o esforço desses empresários, porque eles chegam onde não vai a Gol, onde não vai a TAM, onde não vai a Azul. Nenhum demérito para a Gol, para a Azul e a MAP até melhoraram a atenção com o interior, mas ainda é insuficiente. Então, se não forem essas aeronaves, né, dessas empresas, nós vamos ter enormes dificuldades no interior, na área de saúde, na área de logística. A própria Amazonas Energia utiliza muito a logística via aeroclube, via aeródromo de Flores dessas empresas. A gente depende muito, as prefeituras do interior, deslocamento de doentes, de pacientes, né, de urgência, de cirurgias eletivas que tem que vir para Manaus. É um ganho social muito grande. Esta é uma aviação fundamental. Lembrando que nós não temos a malha rodoviária que tem o estado do Acre, que tem o estado de Rondônia e que tem grande parte do Pará. Nós somos o estado que tem Roraima, que a maioria dos municípios só tem o transporte fluvial. E nós precisamos, portanto, de entender isso dentro da lógica de desenvolvimento regional. A Iranduba, por outro lado,
é um município que não se preparou para os benefícios e nem para os malefícios decorrentes da construção da ponte. Eu passei aqui um grande tempo do meu mandato fazendo requerimentos, discursos e cobranças para que o governo do estado, no momento em que construía a ponte, nos anos que gastou para construir a ponte, fizesse, em conjunto com o município de Iranduba, de Novo Airão e de Manacapuru, um planejamento de desenvolvimento econômico. Quando a ponte foi inaugurada, Oswaldo, não havia um café regional do outro lado organizado, depois foi Joelma para lá, no improviso, não havia um balneário organizado, não havia nada organizado para aproveitar a ponte. E os manauaras passaram a frequentar o outro lado de maneira improvisada, com os banhos improvisados, a maioria deles sem sanitário. Hoje você já tem alguma infraestrutura turística. Não houve um trabalho de planejamento, a Amazonas Tour não ligou, a questão da culinária regional, de bons restaurantes, da atratividade. Até hoje, Iranduba ainda não é atrativo do ponto de vista culinário, de você ir para lá com a sua família. Então, agora nós podemos fazer a transferência do aeródromo com um planejamento organizado e fazendo com que todos ganhem. Ganhe Manaus, ganhe Iranduba, ganhe as empresas e ganhe a população que é beneficiária do aeródromo. Justamente sobre Iranduba, que é um assunto que eu também gosto de falar, sobre desenvolvimento, eu sou um fã ardoroso do município de Apuí. Apuí, para mim, sempre serve como de referência para outros estados, e sei que você também tem um carinho muito especial lá e uma participação grande lá naquele município. E Iranduba, para mim, quando eu vi, né, a possibilidade de implantação de empresas do PIN naquela região, e aí por falta de conhecimento ou de planejamento, esqueceram, né, que a abrangência dos incentivos da Zona Franca de Manaus chega até a metade do Rio Negro e não contempla o município de Iranduba. É uma tremenda injustiça, né? Que eu acho que isso resolveria vários problemas, né? Da mobilidade, custo, né? Hoje você fala do meio ambiente, você transportar lá do distrito industrial para embarque aéreo, né? Atravessa a cidade com o problema da mobilidade, causando transtorno no trânsito, porque a cidade não foi preparada para tudo isso, né? Nós temos lá um aeroporto perto do distrito, mas é um aeroporto de utilização militar, que é a base aérea aqui de Manaus, que eu não veria problema nenhum isso ser uma operação mista, que talvez diminuísse custos, né, e logística. Quer dizer, tem uma série de assuntos, né, que nós poderíamos fazer aqui uns 10 programas que com certeza a gente iria encontrar. E Iranduba perdeu essa chance. Oswaldo, né? Nós sabemos que tem um projeto lá no Congresso. De expansão, né? De expansão, que a gente sabe que isso está travado. Eu não sei se é a nossa bancada, se é a falta da união, a força até da bancada aqui estadual, de somar força. Eu acho que isso seria importante, né? Levou o aeródromo, tem o problema da universidade lá, que parece-me que encontraram uma solução, vão terminar aquilo ali, a distância que isso gera, né? E Iranduba poderia se tornar um município bem mais próspero do que você conhece e todos nós conhecemos. E na verdade, um dos problemas do projeto no Congresso, que ele está propondo, o projeto contém uma proposição de expansão para toda a região metropolitana. Talvez a gente tenha que ter uma visão mais clara de que Rio Preto da Eva, Iranduba e Figueiredo são realmente os municípios que, Iranduba mais do que Figueiredo e Rio Preto, nesse caso, aqueles que estão conectados com Manaus. Essa expansão muito grande, ela realmente tem uma oposição enorme das demais bancadas, que já muitas vezes encaram o polo industrial, o nosso incentivo, como um privilégio, quando na verdade não é um privilégio, é um direito adquirido e é uma compensação mínima do país para o abandono que ele tem em relação à Amazônia. Então tem algumas pequenas concessões e a Zona Franca é uma delas. Agora, outra coisa importantíssima em Iranduba é o seu potencial para hortifruti granjeiros. Como é que não tivemos ainda a organização de uma verdadeira central ali
de hortifruti granjeiros. Nós temos o Ceasa foi desativado, nós estamos sem armazéns. Ali você tem toda a produção que vem de Manacapuru, que vem do próprio Iranduba, tem acesso para a ponte, você poderia criar, portanto, pode criar, portanto, elos comerciais ali, atrativos para o turismo, para o consumidor de Manaus. Tem muita coisa para ser feita em Iranduba, com grandes resultados econômicos e geração de emprego e renda. O aeródromo é mais um desses instrumentos, né, que a gente sonha possa ser colocado em Iranduba para ganho do povo de Iranduba e também para o ganho do povo de Manaus com a saída do aeródromo daqui. Deputado, o papo está muito gostoso. Nós estamos chegando aí ao final de Todos pela Amazônia com a sua participação e eu gostaria de deixar esses momentos finais para que o senhor se dirigisse aos nossos telespectadores de forma livre e espontânea daquilo que o senhor gostaria de deixar como mensagem final, principalmente sobre o assunto que abordamos aqui hoje. Bom, quero agradecer, Oswaldo, o programa Todos pela Amazônia, dizer que foi muito rica a oportunidade de conversarmos um pouco, vemos vários ângulos. Não gosto de vender solução fácil, eu não sou político demagogo, eu gosto de estudar os temas, aprender. Aprendi muito quando me envolvi na questão do aeródromo, né? Nós dependemos muito de fatores que são fatores legais, fatores institucionais, mas eu acho que já é hora do Estado do Amazonas ter planejamento estratégico, ter visão de desenvolvimento para o futuro. Nós já perdemos muitas oportunidades. Olha o Centro de Biotecnologia aí, semi-abandonado, quer dizer, uma coisa inadmissível que nós tenhamos oportunidades assim, que passam na nossa frente ou que estão à nossa frente, não são utilizadas. A FUCAP que faliu, a Suframa desprovida, o que é que há de comemorar com 51 anos da Suframa? Não dá para comemorar, a Suframa está extremamente decadente, mas quando a gente encara uma situação como essa, do aeródromo de Flores, do aeroclube, como é falado popularmente, e a possibilidade de deslocá-lo para uma outra área, a gente vê não o problema, a gente vê a solução. E que do problema se faz uma solução que pode ser muito boa para Manaus, muito boa para Iranduba, muito boa para as empresas, muito boa para a população que se serve do aeroclube. Então, é uma questão de decisão. O governo do Estado precisa, eu espero que na nossa audiência, no mês de abril, o governo esteja presente, a aeronáutica esteja presente, todos aqueles que são os atores dessa situação e a gente possa chegar a um bom encaminhamento e fazer um bom projeto para que seja executado nos próximos anos e a gente possa ter solução dessa grave situação de um aeródromo mal localizado, com certo risco para a população e temos a chance de fazer as coisas mudarem para melhor. Ok. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Tenho certeza que nós vamos estar atentos a essas movimentações que o senhor pretende fazer, a próxima audiência pública. Nós estaremos acompanhando de perto esse assunto, porque é um assunto que envolve o resultado aí de benefícios da gente. E esse é o papel de Todos pela Amazônia. Obrigado, deputado. Nós vamos ficando por aqui. O agradecimento aos nossos apoiadores, ao Da Vinci Hotel e ao Jornal do Comércio, que completa esse ano 114 anos de existência aqui no estado do Amazonas. E brevemente vocês vão conhecer um pouco dessa história através de um documentário que a Amazon Play TV Digital está preparando. Muito obrigado a todos. Eu volto até na próxima sexta-feira ou a qualquer momento, se assim se fizer necessário. Um abraço e até lá. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.